Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, existe espíritos que têm inveja ou ciúmes? Tem. Ótima pergunta. Cara, olha, essas perguntas agora estão maravilhosas, hein? Parabéns, hein? Podem fazer perguntas, viu, gente? Isso aí me ajuda a tirar as dúvidas de vocês de outras pessoas, hein? Olha, apesar que tem uma, olha o tamanho da lista ainda, que tem outro papel aqui ainda, ó. Eu tô aqui em cima, farta mais esse mundo aqui e mais esse tanto aqui, ó, que tem de pergunta. A gente vai fazendo, aos pouquinhos nós vamos respondendo, mas entra na fila e a pergunta é respondida. Aqui nós responde tudo. Professor, existe espíritos que têm inveja ou ciúmes? Nossa Senhora! Espíritos com inveja e ciúmes. Eu vou pôr ciúmes aqui embaixo, porque aqui é onde mais pega, tá? Bom, vamos lá. Nós temos sim alguns espíritos que têm inveja e têm ciúmes. E tem alguns espíritos, principalmente aqueles que não são de muita luz, que não gostam quando nossos irmãos começam a crescer. Exemplo. Eu começo a fazer o canal que eu fiz aqui. Vamos lá, exemplo. Eu tenho um canal aqui no YouTube, certo? Então eu começo a fazer e as pessoas, elas falam, poxa, ele está crescendo, nossa, começa a criar aquele zoião gordo, começa a fazer, faz, é só fazer. O YouTube é igual abrir empresa, é a coisa mais democrática que tem. A pessoa não pode reclamar de um empresário, é só você procurar um contador e falar, eu quero abrir uma empresa, você vai ter uma empresa, simples assim. As pessoas não conseguem entender que nada nasce já pronto, tudo tem uma batalha muito grande, tudo tem um apoio, suporte, uma ajuda, tudo precisa de um monte de ajuda, tudo tem essa força para ajudar. Eu, quando estava começando o canal, eu era chamado para fazer entrevistas no canal de um amigo, um grande amigo, do Flávio. Você acha que não me ajudou? Me ajudou muito. Me ajudou muito. É um cara que eu gosto demais, porque o trabalho que ele faz lá é de juntando várias formas de pensar diferentes, que ajuda bastante. Que é mais ou menos o que eu faço aqui. Eu junto todas as religiões para fazer o estudo aqui. Ele já aprofunda para outras coisas, para adventos que acontecem no dia a dia, esoterismo, ele pega bastante outras coisas. Então ele é um pouquinho mais amplo do que eu em relação a essas coisas aqui, porque eu foco mais no espírito. Aí, o que acontece? Eu tive uma ajuda de um irmão, que tive a ajuda do outro irmão, mas isso não significa que se eu, por acaso, amanhã ou depois, do nada, passasse um ou outro, eles não iam ter ciúmes de mim ou inveja. Na verdade, inveja, ciúmes é outra coisa. Eles não iam ter inveja. Pô, o cara subiu lá agora, o salário dele é tanto. Não sei. Gente, mas graças a Deus. Eu fico numa alegria tão grande quando os amigos que fazem coisas que são boas para as pessoas crescem. Por quê? Porque eu sei que isso vai ajudar muita gente. E ajuda muita gente. Se não ajudasse muita gente, ele não ia ter um doador. Se eu não ajudasse um monte de gente, eu não ia ter um doador, gente. E eu tenho, graças a Deus. Isso é sinal de que ajuda alguém. Isso é um feedback que a gente tem do plano que é incrível. Não esmoreça, continua. Gente, vocês não sabem como que eu já quis desistir no meio do caminho. Porque eu estava começando, não sabia o que fazer, estava desesperado, fazia coisa e tal. E aí eu fiquei no meio do caminho onde eu tinha falado assim, cara, agora eu tô assim que eu vou ter que largar, vou ter que trabalhar só meio período, que se eu não dou conta. E a hora que eu trabalhei meio período, caiu minha renda. E aí, não é assim que funciona. A coisa é louca. Isso que eu falei tudo para vocês, matéria vivo. A pergunta é espírito. Vamos lá. Espírito nada mais é, nada menos é que esses mesmos seres humanos que eu falei para vocês no espiritual.
sendo espírito. É a mesma coisa. Você vivo ou morto, a única diferença é que você está dentro de uma carne ou está fora da carne. Só. Ponto final. Então não tem assim, nossa, que vai fazer isso aqui. Não, não tem. Aí que tá o negócio, o tchan do borogodó. Por quê? Os espíritos, quando eles têm inveja, é o seguinte, são espíritos que esse aqui, o espírito com inveja, ele é muito raro, tá? É muito raro. Mas esse daqui, ele tem inveja quando você tem poder. Um exemplo. Quando eu comecei a manipular, fazer magias, ter forças de magia, e entender o plano espiritual e conseguir dominar até espíritos trevosos gigantescos, um monte de espírito ficou com inveja. Por quê? Porque ele fala assim, cara, como que nós espíritos não estamos conseguindo segurar aquele demônio gigantesco? E ele em carne, sem estar em espírito, conseguiu. Você está entendendo? Gera inveja. Gera inveja. Tem muito no primeiro nível da espiritualidade, tá? Inveja. Muito, no primeiro nível. Naquele de quando acaba de desencarnar, coisa assim do gênero, no primeiro nível. Porque depois, na hora que você vira os demônios, eles não têm inveja, já é luta um contra o outro, não vira mais inveja, vira ódio. E se você está acima, você tem amor, então você vai gostar. Então é só nesse meio que acontece isso daí, tá? E os ciúmes? Os ciúmes aqui pega normalmente de cônjuge. Ah, eu vou pôr parente porque pode ser mãe, pai e tudo mais. Vamos lá, um exemplo. Vocês já viram homem que tem inveja de mulher e mulher que tem inveja de homem? O espírito é o mesmo, só que dentro da carne e fora da carne, certo? Morreu a pessoa, tá recente, o cara pega e tchup. A viúva, ou sei lá quem, depois vou dar outro exemplo, vamos falar primeiro da viúva. A viúva, o viúvo, sei lá, o viúvo, pega e fala, cara, eu tô precisando dar uma relaxada, sair com alguém, ver se eu conheço alguém, tal. Sai lá, tá uma boate, conhece alguém, pá, vamos conversar, pá, e começa a ter um flerte e começa a namorar. Ah, rapaz. Se o espírito que desencarnou não foi evoluído, que isso eu falo para vocês, para o espírito ter essa evolução, eu acho que na sociedade nossa, mas gritando, tô chutando barde assim, mas bem chutado, hein, para exagerando, uns 2%. O resto, na hora que acabou o desencarne, não. Depois, com o tempo, alguma coisa, vai passando o tempo, vai entendendo, vai incentivando com que a pessoa que continua viva tenha outra companheira para ser feliz, né? Mas assim que desencarna, o ciúmes é o mesmo. Só que é o seguinte, quando essa pessoa vem, ela se transforma no tal do Egum. Que é esses espíritos maledentos que fica grudando, que é parente, o espírito afim, que fica grudando no consulente, na pessoa que está fazendo o atendimento, que tem que fazer um descarrego. Só que o descarrego não tira quando é Egum. Só magia. Porque essa autorização tem que vir lá de Deus. Quem não viu o vídeo de magia, veja os anteriores. Viu o anterior, que está falando sobre isso daí, de Deus escutar. Então, gente, dica que eu dou. Você separou, você fez não sei o que, conversa com a pessoa morta. Faça a oração, pelo menos pelos 3 primeiros meses. Não saia saricicando aí, como eu falo, o pessoal fala sacudindo, sei lá, sai caçando piolho em cobra aí. Evite. Fica os 3 primeiros meses conversando com o espírito e pedindo para que Deus encaminhe ele, que Deus venha buscar ele. Eu gostaria muito que você fosse para o céu, vai para o plano espiritual, segue seu caminho, vai.
para evitar isso daqui. Mas tem isso daí sim. Agora também tem questões de mãe, por exemplo, que ama o filho de tal jeito, cara, que não deixa, que é aquela mãe que, olha, ela não é protetora. Ela queria estar casada com o filho, de tanto grude que é. E o que acontece? Quando isso acontece, a mãe morreu, eu não posso deixar meu filho, que eu quero continuar com meu filho, que pode acontecer ciúmes, sim, certo? Pode acontecer ciúmes, sim. Inveja, eu já vi inveja de pai com filho, quando o filho supera o pai não aceita, que para ele é uma ofensa, alguma coisa muito feia. Gente, a coisa mais abençoada que tem, eu rezo meu filho ser melhor do que eu. Eu queria que meu filho fosse 10 vezes melhor financeira que eu, 10 vezes melhor médium que eu. Gente, isso é uma bênção, né? Isso é uma evolução, já pensou? Porque aí depois que eu for encarnar, ele pode ser meu tutor. Rapaz, o negócio é bom demais, já tá tudo em família, vamos embora. O negócio é bom demais. Então, respondendo a pergunta para a pessoa, espíritos têm inveja e ciúmes? Tem sim. Normalmente são os espíritos que acabam de morrer e são aqueles espíritos que estão ali nesse primeiro nível e quer voltar, acha que a matéria está ali ainda, que eles estão ali, então tem isso sim, e detona muito a nossa energia. Gente, demônios nos atacam, eguns nos sugam, eles são vampiros. Esses espíritos que zombeteiro, o pessoal fala, porque não é espírito trevoso, mas zombeteiro, que é o espírito brincalhão, esses espíritos de porco, que fica, mas minha mãe morreu, você está chamando de espírito de porco? É espírito de porco. Espírito de porco porque eu falo em questão de evolutivo, tá? Não que seja um porco de fato, tá, gente? Pelo amor de Deus, fazendo aquela parábola em cima de Jesus quando ele passou os espíritos para os porcos. Então, a questão é o seguinte: nós somos totalmente detonados. Mas professor, é meu parente, gente que me amava. Eu sei, cara. Mas só que quando ele está no espírito, nessa parte espiritual, ele precisa se alimentar. Os das trevas, ele já tem aonde buscar chi. Os daqui é como se fossem mendigos, cara, do plano espiritual. Eles vão, ficam atormentando. Rapaz, é trombadinha. E os lá de cima não, porque eles pegam a energia direta de Deus. Então é uma parte onde eles pegam e veem e se sentem bem. E eles não sabem por que se sentem bem quando estão junto com você. É mais ou menos assim: eu estou lá todo triste, chateado, eu chego perto do meu filho, fico bem, falo, nossa, eu vou querer largar você? Vou querer ficar andando para outro lugar? Não, eu estou me sentindo super bem com você, só que eu não sei como que você está sentindo. E você tá lá todo mal, e ele não vou te ajudar, e quer ficar mais ainda perto de você para te ajudar. Só que o ajudado, esse espírito, é te atrapalhar, ele tá te arrebentando, ele não tá te ajudando. Por isso que quando o espírito foi já lá para cima, para o céu, aí quando ele retorna, não tem esse problema, porque ele não é mais egum. Ele já é um espírito de luz. Quando ele precisa de energia, ele pega lá. E muito pelo contrário, ele carrega lá e ainda te ajuda. Ele te carrega de energia. Por isso tem que educar os espíritos que acabou de morrer, falando: meu filho, vai pro céu, espírito. Fica bom, você vai me ajudar indo pro céu e depois voltando. E não ficando aqui comigo. Aqui comigo você tá me atrapalhando. Vai pro céu e depois volta. Não fica segurando o defunto aqui, gente. Tem gente que fica segurando o defunto aqui, depois não reclama, hein, que a vida tá toda danada. E apareceu um monte de doença na sua vida, hein? E é tudo doença. E normalmente as doenças pegam tudo nessa parte entre o pescoço e um pouquinho, 5 dedos abaixo do umbigo. Ali acontece de tudo. Azia, mal-estar, pouca digestão. É onde afeta tudo. É aí, hein? Fica de olho, hein? Atenção, hein? Jamais é verdade absoluta, hein? Que Deus nos abençoe. Namastê.